O comandante do Exército Brasileiro, General Leal Pujol, afirmou em vídeo tornado público hoje que os militares salvaram vidas ao longo dos últimos meses de combate à pandemia no país. A categoria foi acusada há 2 semanas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de participar de um genocídio ao se associar ao governo Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde é o general da Ativa, Eduardo Pazuello. O material é uma prestação de contas em que o comandante enumera as ações feitas pelos militares da Força Terrestre para combate à Covid-19 e ao desmatamento na Amazônia. Vamos assistir a um trecho. O Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército aumentou significativamente a produção de cloroquina e de álcool gel e distribuímos para as nossas organizações militares de saúde, colocando-os à disposição dos médicos e pacientes. Com orgulho, informo que essa pronta resposta já recuperou milhares de integrantes da nossa família verde-oliva. Infelizmente, nessa guerra contra o inimigo invisível, perdemos alguns militares da nossa força e seus entes queridos. Nessa oportunidade, expressamos as nossas condolências às famílias enlutadas. Mas o Exército Brasileiro tem que seguir adiante e, com fé em nossa missão, redobramos a nossa coragem e o compromisso de trabalharmos juntos para salvar vidas. Fé na capacidade do nosso soldado, na sua vontade de cumprimento da missão. Coragem para enfrentar esse desafio e suplantar os obstáculos. E otimismo, na certeza que estamos ajudando a salvar inúmeras vidas de brasileiros. Legal, é a palavra do comandante do Exército, General Edson Pujol. Augusto, gostou dessa manifestação feita por ele, Augusto? Gostei. É outro que precisa saber que há limites para tudo, Gilmar Mendes. Então agora ele sabe que bancar o prepotente é mais fácil aí quando conversa com políticos menores ou abertamente corruptos de Mato Grosso. É mais fácil ficar bravo com eles do que tentar dar lições a um exército que age com um profissionalismo irretocável. O trabalho do exército é, infelizmente, pouco conhecido dos brasileiros que circulam pouco pelas regiões mais remotas do país. Eu dizia anteontem, que eu acompanhei de perto durante 10 dias, ao lado do então general Mourão, hoje vice-presidente, e fiquei sobrevoando a Amazônia naquela região da Cabeça do Cachorro, a que se referiu o general Augusto Heleno. É uma coisa impressionante. A São Gabriel da Cachoeira é uma região que é 100% indígena, 100% a população. Na época em que eu estive lá, o Mourão brincou dizendo, olha aqui, dizem que o Exército Brasileiro gostaria de mandar em tudo, tá? Eu estou mandando em tudo aqui por falta de gente. O juiz estava em Manaus ajudando a mãe que era candidata a deputada federal. A promotora estava em licença maternidade. O prefeito tinha sido cassado e estavam discutindo ainda o nome do substituto. O delegado estava em licença, então ele falou, eu sou o poder aqui, e brincava. E contou que ele foi para Brasília conversar com, não me lembro o nome da pessoa, nem vale a pena lembrar, ou um petista qualquer que cuidava dessas relações aí com militares. No caso específico dessa reivindicação, era com ele que tinha de conversar. E o general Mourão falou, olha aqui, eu levei um chá de cadeira bem longo e quando ele me recebeu, ele não pediu desculpas não, o ministro. Ele já chegou dizendo assim, olha aqui, em 64 vocês faziam o que queriam e tal, e agora é a nossa vez, desse jeito. E o Mourão não inventa coisas não. E o Mourão aí contou para mim, poxa, eu era um adolescente em 64. Eu não sei a que direito ao que ele se referia. Pois bem, isso é o Exército. O sonho do Mourão era ter um segundo Black Hawk, aquele helicóptero de guerra americano, porque ele tinha para toda a Amazônia um.
Você, Ana Paula, queria ouvi-la também sobre esse vídeo aí do comandante do Exército, Ana. Bom, eu acho que mais uma vez a gente está presenciando as excelências da corte mais alta do país passando vergonha, né? Porque não tem outra palavra para Gilmar Mendes que usa essa palavra genocídio de uma maneira tão irresponsável, né? Membros da corte mais alta do país que deveriam ser exemplo, principalmente no cuidado histórico das palavras, da maneira como elas são usadas, em respeito, principalmente àquelas pessoas que foram vítimas, né, de reais genocídios. Então, hoje, a gente vê que ministros como Gilmar Mendes, eles entraram na turma do momento, a turma do cancelamento, a cultura do cancelamento que repete as palavras genocídio, fascista, racista, nazista, como se repetisse uma palavra corriqueira. É uma pena a gente ter que testemunhar isso vindo de membros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que o recado foi bem dado. A gente tem que respeitar muito o Exército Brasileiro. Acho que muitas pessoas ainda tentam empurrar a imagem do Exército Brasileiro para o regime de 64, e a gente vê que a aura do Exército Brasileiro hoje é uma aura diferente, preocupada com o país. Então, eu deixo aqui apenas, eu lamento que o ministro Gilmar Mendes tenha usado dessa maneira tão leviana uma palavra tão forte como essa. Para mim é uma grande vergonha. E você, Fiuza, suas impressões? Na verdade, o Exército demonstrou aí alguma ação dentro do que ele pôde fazer, mas o Exército foi amarrado pelo Supremo Tribunal Federal. A bravata do Gilmar Mendes, além de ser uma bravata, ela é baseada numa falsidade, numa premissa mentirosa, que ele outro dia voltou a insistir, né? Que o governo podia fazer é mentira, Gilmar, mentira. O governo tentou fazer, o governo tentou trazer, inclusive, diretrizes de funcionamento da sociedade e foi barrado na justiça. Prevaleceram os governadores e, eventualmente, prefeitos em todas as ações de combate à pandemia. Então, o que acontece? Você que tem, né, a pandemia não é estadual, né? O STF decretou a pandemia estadual, mas, na verdade, ela não é. Então, quais são as maiores forças do Estado Nacional para agir? São as forças federais. Elas poderiam ter entrado num zoneamento, né, por regiões, para definir formas de funcionamento ou não da sociedade de acordo com o contágio, né? Elas poderiam ter, por exemplo, estou falando das Forças Armadas, mas todas as forças federais, né? Poderiam ter entrado, por exemplo, junto com o governo federal, em comitês para gestão desse, quanto foi, R$1 trilhão que veio do governo federal, porque isso o STF não proibiu o governo federal de dar dinheiro. Mas aí sobreveio o Covidão. O Covidão é uma série de escândalos de corrupção que estão sendo investigados porque os governadores ficaram tranquilos para fazer o que quisessem, para apresentar a estatística que quisessem sobre internação, mentiram sobre isso, mentiram sobre o número de óbitos, fraudaram atestados, que a gente cansou de ver o que é uma completa insanidade no meio disso que está acontecendo. Então, na verdade, o Gilmar Mendes, além de integrar a corte que impediu as principais forças do país, que são as forças nacionais, de agir, de planejar, de articular, né, de criar um plano estratégico de enfrentamento à pandemia, a gente ficou vendo aí milhares de municípios sem nenhuma ocorrência de coronavírus. Milhares, sem nenhuma. Não é nem óbito, não, nenhum caso. Com tudo fechado. Tudo quanto é comércio fechado, sociedade paralisada.
porque o Supremo Tribunal Federal fez isso. Então, a resposta do Exército nesse momento é uma resposta ali de uma determinada ação que a instituição pôde ter, mas muito aquém do que poderia ter tido se não fosse o garrote do STF. Algo mais, Augusto? Contar só o seguinte: o Exército, na região da Amazônia, é o único vestígio de que existe o Estado brasileiro. Eles estão, neste momento, encarregados também de cuidar da Amazônia, de evitar queimadas, né, desmatamentos. Então, é o general Mourão e o grupo dele que estão fazendo isso. O Exército tem 200 mil homens espalhados, evidentemente, por todo o Brasil. Eles são encarregados da defesa das fronteiras, sem equipamento. Aquele avião que foi comprado, 6 aviões, se não me engano, comprados de Israel, que eram aviões que voavam sem tripulação, eles não puderam decolar por falta de combustível, ficaram 2 anos. Eles defendem as fronteiras com destacamentos, em que você tem a pequena tropa de indígenas e 6 ou 7 soldados brasileiros, que é um tenente que comanda, tem ali o sargento, o cabo, 2, 3 soldados e as mulheres. Eles não conseguem o quórum para formar, para ter jogo de vôlei, que eles gostam muito. Tá aí, se a nossa Aninha fizesse um estágio lá, ela poderia jogar contra todos os outros. Aí sim, você precisaria de 7 pessoas para jogar, para ter uma partida de vôlei. Como não tem a Ana por lá, eles têm que arrumar 12 e acabam recrutando indígenas, mulheres índias que nunca jogaram, para jogar com o time das mulheres dos soldados brasileiros. Eles protegem os garimpos, sem aviões e sem tropas. Eles cuidam da única assistência hospitalar existente na Amazônia. O Hospital de São Gabriel da Cachoeira é militar. E eles atendem a todas as tribos, inclusive tribos que não sabem se são venezuelanas ou não, falam uma mistura de português e espanhol e ignoram a existência de fronteiras porque elas não são claramente demarcadas. Você vai por um igarapé e atravessa a fronteira entre Brasil e Venezuela, você não sabe se está atravessando, ou entre Brasil e Colômbia. Essa é a realidade bastante conhecida, suponho, por essa turma das ONGs, que nunca está por lá. O que eu não vi foi representante de ONG. Conversei com os 2 ou 3 da cidade, eles ficam na cidade. Selva é muito perigosa. Então, você falar do Exército, como a Ana usou a palavra certa, com essa leviandade, mostra o desconhecimento, a ignorância e a idiotia de alguns ministros do Supremo. Quer completar, Fiuza, rapidinho? Eu acho que está falado, a gente está num falso debate, né? Realmente a ideia ali de provocar o Exército. O Gilmar, inclusive o Lula, depois foi dar razão ao Gilmar. O Gilmar estava louco que esquecessem o que ele falou, porque ele sabe que falou besteira. Mas o fato é que o nome do jogo é falar sobre uma suposta militarização do país, né? De uma politização por vias militares, nessa teoria que a gente já falou, que é uma teoria pueril do fascismo imaginário dominando o Brasil. Foi isso que o Gilmar quis fazer, porque ele sabe que enquanto ele falar que o Brasil está prestes a uma remilitarização do poder, porque isso remonta a um regime autoritário do passado, e isso evoca uma possibilidade de uma dominação autoritária, fascista, obscurantista, ele vai ter manchete, coitado. É isso que ele está procurando lá nas lives que ele participa, no Zoom, né? Falam pelos cotovelos, né, Vitor? Falam demais. Assim, de fato,
ele sabe eles voltam a insistir com essa questão de que o governo federal é culpado pela gestão da pandemia. Isso é um completo disparate, né? Isso é uma completa falta de vergonha. Ou seja, investem em premissas falsas o tempo todo, querem confundir o tempo todo, não querem um debate verdadeiro, e a gente tem que ficar aqui de corregedor dos cascateiros, né?